Boa noite, gente. Boa noite, Marina. Boa noite, Tainá. Saudades. Boa noite, Mariana. Boa noite, Nina. Oi, Vi. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Dani. Não, Dani, essa foto é muito linda, hein? Tô doida pra publicar já. Muito obrigada por ceder. Oi, Júlia, tudo bom? Quanto tempo? Oi, Marcel. Boa noite, Larissa, tudo bem? Oi, Boa noite, Marcel. Tudo bom? tudo ótimo. Pera aí, deixa eu só ajeitar, botar a luz aqui, ficar melhor iluminada. Pronto, Tudo jóia contigo? tudo, tudo ótimo. Ah, beleza. Vamos dar só mais um tempinho. Oi, boa noite, Larissa. Só um tempinho pro pessoal ir entrando, Marcelo, enquanto isso. E aí, daqui a Tudo pouco a bem, gente começa, tá? ótimo. Pô, onde você mora tá calor também, Marcelo? Porque aqui tá muito quente. Ah, tá, eu tô de chinelo, inclusive, porque, né, carioca, É. no tempo que eu botar tênis... Ah, pai, pode passar. Boa noite, Já vou Beta. começar. Boa noite, Lucas. Ih, lindo demais. Que isso, hein? Que isso, hein? Olha aí já o Marcel São, cheio de são, são, elogios. são os amigos chegando, meus Oi? irmãos. Eu tô... São os meus É. amigos chegando. Ih, maravilhoso, hein? Muito bom, muito bom. Oi, Davi. Eu amo, eu também amo. Tô morrendo de saudade do Ifix, gente. Tô doido pra esse inferno acabar logo. Eu não posicionar a câmera pra ficar de jeito melhor. Eu não tô acostumado a fazer live, então eu tô numa preparação. Eu tô usando um gibi que eu tenho pra poder segurar o celular na parede, enfim, pra ficar na melhor Eu também tenho um posição. suporte aqui pra ficar segurando, né? Que aí é melhor que eu ficar segurando com a mão e tal. É ruim. Então, deixa eu ver. Dá um tempinho. Mas, nossa, você tem uma torcida, hein, Marcel? Tô olhando aqui, hein? Caramba! Que lindo, hein? Olha só, enquanto que a gente não começa, pessoal, queria avisar que quem quiser participar, é só mandar mensagem, pós-graduandos do IFIX, tanto dos três programas: Lógica e Metafísica, Filosofia e Sociologia e Antropologia. Pode mandar. Eu tenho reparado nos pedidos de agendamentos que o pessoal da filosofia é o que mais manda, né? Pedido de participação e tal. Ó, pessoal da PPGLM, pessoal do PPGSA, por favor, não fujam de mim. Eu sou feia, mas não mordo. Entendeu? Então, assim, Ah, não que isso, fujam de para, mim. para. Não fujam de mim, por favor, hein? Fã-clube real, eu tô vendo. Olha, acho que é a primeira live que eu tô vendo com um fã-clube real mesmo. Ah, também do jeito que eu fiquei Muito divulgando, bom, tem que. muito bom, adorei. Muito bom. Então agora a gente acha que dá para começar, porque já
Eu sei seco. Bom, vou me apresentando. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Patrícia Silva. Eu sou funcionária do gabinete da direção. Eu trabalho diretamente com a professora Suzana de Castro, que é a nossa atual diretora. E eu estou aqui para apresentar mais uma live da nossa série minha pesquisa em 40 minutos. Essa série é aberta para todos os alunos de pós-graduação do IFIX, dos nossos 3 programas. É o programa de Filosofia, o programa de Lógica e Metafísica e o programa de Sociologia e Antropologia. O objetivo dessas lives é oportunizar os alunos de pós-graduação a apresentarem suas pesquisas numa linguagem acessível, uma linguagem simples, que possa encantar e mostrar para pessoas de um público amplo o que é produzido de positivo na nossa universidade, né? É bom que a gente acaba tentando romper um pinguinho, dar uma picadinha de agulha nessa bolha de retroalimentação que a gente acaba inserido no meio acadêmico. E aí é bom a gente publicar o que está sendo produzido de positivo, de encantador. Eu fico muito encantada com as pesquisas que os alunos apresentam aqui. Inclusive, eu, como sou da educação, estou aprendendo muita coisa em filosofia. Sociologia, eu já flerto mais um pouco pela minha trajetória acadêmica e tal, mas filosofia está sendo um mundo completamente novo para mim. Então, por favor, quem quiser participar, é só mandar um direct e a gente faz o agendamento. As lives acontecem terças e quintas, às 18 horas, aqui no Instagram. Bom, e o convidado de hoje é o Marcel Machado dos Santos, que é mestrando em Sociologia e Antropologia do PPGSA, né, o nosso programa, o programa CAP7, é um programa top no Brasil. Não só top na área de Sociologia e Antropologia, ele é um top no Brasil. E é um orgulho para o IFIX ter esse programa na nossa casa, ter os alunos desse programa na nossa casa e o corpo docente que mantém, em conjunto com o corpo discente, essa produção lá em cima. Né? Manter um set é difícil. Conquistar um set é complicado, manter um set é mais complicado ainda. E eles estão conseguindo isso há bastante tempo. Então, eles merecem toda a nossa atenção, todo o nosso carinho e respeito. Bom, o título da pesquisa do Marcel é A Construção do Pensamento de Virginia Leone Bicudo sobre Relações Raciais no Brasil. Marcel, muito obrigada por aceitar o convite, pela sua disponibilidade e pelo seu carinho de aceitar esse desafio. Bem, eu queria começar dando boa noite para você, Patrícia, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Instagram. Todo mundo que está tirando um pouquinho do seu tempo para ouvir a gente aqui nesse diálogo. Hoje vai ser um diálogo muito, muito bacana. Então, olha, vou começar fazendo uma pergunta que eu faço para todos, né? Fala um pouquinho da sua trajetória acadêmica, onde você fez a graduação, e por que você decidiu seguir no mestrado em Sociologia e Antropologia? Bem, vamos lá. Então, eu fiz a minha graduação em Ciências Sociais no próprio IFIX. Eu entrei em 2014 na graduação e terminei a graduação no final de 2017. Fiz um período de 4 anos. E aí, logo após consigo entrar no início de 2018 no programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia. A minha graduação, até a metade da graduação, eu estava num período assim, eu estava chegando num momento mais ou menos metade da graduação em que eu estava começando a ficar um pouco preocupado porque eu ainda não conseguia, a gente não conseguia ingressar em um laboratório, não tinha ingressado em nenhuma pesquisa de iniciação científica. Então, assim, aquilo começava a me deixar um pouco ansioso. Até que a primeira vez que eu ouvi falar sobre essa intelectual negra, sobre quem a gente vai falar hoje, sobre qual a minha pesquisa pretende assim, mostrar a produção dela, a Virginia Leone Bicudo. A primeira vez que eu ouço falar sobre da existência dela no evento, mais ou menos na metade da minha graduação, no direito da UERJ. Era uma mesa, na verdade só tinha advogado, era uma mesa voltada à questão racial, e aí o nome dela é dito pela primeira vez eu ouço falar da existência dela. Mas até então é só um nome, era uma informação que veio, mas até então não tinha tido muito peso. Porém, eu acabo próximo daquele período, numa disciplina sobre questão racial da graduação. No curso, acabo lendo a dissertação da Virginia. O nome da dissertação é Atitudes Raciais de Pretos e Mulatos em São Paulo,
Assim, bem brevemente, a categoria mulato, hoje em dia, é uma categoria muito problemática de ser usada. Mas naquele momento, a Virginia defende a sua dissertação em 1945. Então, naquele período histórico, isso não era uma questão, essa terminologia mulato. Hoje é. Mas, enfim, é uma questão, acho que é preciso ser colocada essa nota breve. Essa aqui, eu não sei se não sei se vai aparecer invertido, mas essa aqui é a Vai. publicação do. É. Mas pelo menos esse aqui é Dá o pra rosto ver. dela, é uma versão ampliada do rosto da Virginia Bicudo. É, e aí, eu acabo lendo a dissertação dela e acabo ficando muito impressionado. O que me chama a atenção, principalmente na dissertação da Virginia, em que ela realiza seu trabalho nos anos 40, defende 1945, é que, como ela se utiliza principalmente de entrevistas com pessoas, como a própria dissertação coloca, negros e mulatos, na cidade de São Paulo, em que cada grupo desses dois grupos ela subdivide em classes baixas, que seriam as pessoas mais pobres, e de classes intermediárias, daqueles que conseguem ascender socialmente. O que me deixa impressionado é que, como ela se utiliza de entrevistas e ela acaba muito do espaço da dissertação para essa voz dos entrevistados, então ela não utiliza apenas paráfrase na entrevista, ela coloca alguns casos até os dados brutos, tem algumas entrevistas, tem alguns fragmentos de entrevista que duram várias páginas. Então, quando a gente se dá todo esse espaço para entrar a voz desses entrevistados, dessas pessoas pretas e mulatas que ela entrevista, surge diversos tipos de situações de sofrimento, preterimento, exclusões causadas pelo racismo. Ela circunscreve a pesquisa dela à cidade de São Paulo. É uma coisa a se dizer, ela não faz uma pesquisa em que ela pretende entender a questão racial do ponto de vista nacional, ela faz algo circunscrito à cidade de São Paulo. E aí, quando eu vejo isso, e aí quando eu vejo o tipo de questão que surge, porque ela acaba abordando a questão de exclusão na infância, a questão de preterimento amoroso, a questão de solidão afetiva, ela coloca a questão da falta de emprego, do que se colocava na época de um decaimento moral, em que uma forma de racismo era colocar que os negros eram sempre propensos ao alcoolismo, à bebedeira, à chamada vagabundagem. Então, toda essa série de coisas acaba entrando, né, entrando para essas vozes dos entrevistados. Isso me pegou com tanta força que eu vi que isso era uma coisa muito diferente. Assim, eu percebi, primeiro, que isso era uma coisa muito diferente, eram relatos muito impactantes, porque se a gente pensar que hoje em dia, ainda, assim, imagina como devia ser nos anos 40, o tipo de tratamento em que não havia nenhuma cerimônia que você usar xingamentos racistas com alguém. É algo que surge, por exemplo, a todo tempo. Então, assim, são relatos muito crus, de sofrimentos de diversos tipos, exclusões de diversos tipos. Então, quando eu vi esse... Principalmente foi isso que me chamou a atenção no trabalho da Virginia. E aí também, outro ponto, é que, ao ver isso, eu percebi como que diversas questões que hoje a gente tem sobre preterimento, sobre exclusão, diversas discussões que nós temos hoje, nos anos 2010 e anos 2020, não são discussões novas, são discussões que já estavam lá. E aí me dá bate um pouco também de desespero, né? Que parece que a gente está, assim, pessoas conscientes racialmente, parece que a gente está sempre como se a gente não, de certa forma, não conseguisse avançar, porque depois de tantos anos, como se a gente discutisse coisas muito parecidas. E é isso, assim, essa potência do trabalho da Virginia que, assim, me chamou a atenção. E aí, quando eu decido iniciar o mestrado, fazer o projeto de mestrado, eu decido que eu quero fazer um mestrado sobre a Virginia. A princípio, a pesquisa foi desenhada quando eu consegui ingressar no PPGSA para uma pesquisa comparativa. Então, seria uma pesquisa que teria a Virginia Bicudo em comparação com Florestan Fernandes. Só que aí, mais ou menos pelo meio da pesquisa, enfim, por algumas questões, eu desisto da comparação, eu decido focar só na Virginia. Eu decido acabar focando só nela. E daí para frente eu acabo nessa trilha de tentar pensar a dissertação dela, de tentar pensar a contribuição dela para os estudos de relações raciais no Brasil. Então a minha pesquisa ela se cruza tanto com a questão do estudo do pensamento social brasileiro, que seriam, assim, de forma muito resumida, essas grandes questões que tensionam os intelectuais
E aí, desde o século XIX até o momento em que a gente começa a pensar uma institucionalização das ciências sociais no Brasil, em que você começa a ter um compartimento maior, então cada uma as caixinhas vão começando a ser criadas. Então, os antropólogos na sua caixinha, a sociologia na sua caixinha, um pouco mais tarde a ciência política também. Mas antes disso existia era tudo muito mais era tudo mais misturado. Então essa fronteira, por exemplo, entre sociologia e antropologia era uma fronteira que, da forma como a gente entende hoje, da forma como a gente coloca hoje, não existia naquela época. Então existia uma série de questões que tensionavam esses intelectuais até esse momento de tentar buscar uma identidade para a nação, tentar buscar as grandes questões brasileiras. E uma dessas questões era a tal questão do negro, a tal questão racial no Brasil. E aí Virgínia acaba entrando nesse contexto nos anos 40 e também acaba se cruzando, obviamente, também com o estudo de relações raciais. Não, e o legal também, né, o Marcel, do trabalho já entrando já na sua pesquisa, né, é que ela faz uma junção muito bem feita, muito pertinente entre sociologia, antropologia e psicologia social, né, porque ela acabou sendo a primeira psicanalista negra, eu acho que a primeira psicanalista, né, não necessariamente negra, Sim, né, e a primeira, né, não é isso? Sim, na verdade a forma que acontece. A Virgínia, ela tem uma trajetória de ser pioneira em muitas coisas, inclusive ela foi uma dos pioneiros na chegada da psicanálise em sua forma clínica no Brasil. Então ela foi a primeira a se consultar, a passar pelo treinamento psicanalítico, a passar pela psicanálise, porque um dos pré-requisitos para que você possa fazer, que eles chamam de clinicar, faz a análise psicanalítica, que você passa pela análise. Então, era um momento que, naquele momento dos anos 30 ainda, não existia ninguém formado em psicanálise para poder fazer esse treinamento. Então, precisa vir uma psicanalista da Alemanha. Nesse momento, eu não me recordo do nome dela. Ela vem e, a partir do momento, a Virginia começa a passar pela análise e aí ela consegue completar sua formação psicanalítica. E aí acaba sendo a primeira psicanalista negra, a primeira psicanalista aqui no Brasil. Assim, existe sempre a questão do cuidado quando a gente trata uma pesquisa de ser o primeiro, porque, enfim, você chega, fala que é o primeiro, algum tempo depois alguém vai sacar alguma informação de que não era bem assim porque antes teve. Mas, assim, no mínimo, ela foi uma pioneira. No mínimo, ela foi uma pioneira, ela estava ela tem um papel importante na consolidação, na institucionalização da psicanálise em São Paulo e, por sua vez, no Brasil. Então, assim, se você fica com receio de dizer que ela primeira, no mínimo ela estava lá como uma das pioneiras. Ela teve esse papel de importância. Não, ela inclusive, foi a primeira mulher, né, primeira pesquisadora a dedicar um estudo em nível de pós-graduação sobre relações raciais, né? Ela era da turma do Horácio Nogueira, e foi orientada pelo Donald Pearson, né? Eu me falha a memória. Como a gente tinha conversado antes, né? Como na minha pesquisa de doutoramento, eu acabei também fazendo um estudo sobre Virgínia, a Leone Bicudo, mas não tão aprofundado como você está fazendo, né? Porque meu objeto era outro, mas tinha diálogo com a produção da Virgínia Leone Bicudo. Então, eu acabei tendo um conhecimento e também fiquei muito encantada. Quando você fala do encantamento com o trabalho dela, compartilho totalmente. Eu também fiquei, na época, que eu nunca tinha ouvido falar. E acho que acaba o universo acadêmico, né, não dedicando merecido respeito e colocando o nível intelectual dela num nível de exposição que ela merece, né? E achei encantadora assim, a sua ideia de dissertação, de pesquisa. Aí, Marcel, você está no mestrado, né? Você está no segundo ano? Sim, estou no segundo ano, às vésperas de ter que fazer minha defesa. Eu estou aqui suando para conseguir finalizar esse ciclo e fazer essa defesa. E aí conta pra gente, sim, já especificando um pouquinho mais sobre a sua pesquisa, seus achados, como é que você está construindo a base teórica para analisar o pensamento da Virgínia, como é que está sendo o seu padrão metodológico de pesquisa. Fala um pouquinho agora da pesquisa em si. Então tá, vamos lá. Assim, minha pesquisa ela se baseia principalmente como material empírico, material de arquivo. E aí é isso, né? Porque
toda a fase de planejamento da pesquisa, você tem a fase de planejamento, mas quando você vai a campo, tudo pode acontecer. Então, eu fiz pesquisa em alguns arquivos. Eu fui até a Sociedade Brasileira de Psicanálise, onde está a maior parte do material pessoal da Virgínia, em que a família dela doou esse material para eles, fica no bairro de Higienópolis, em São Paulo. Eu fui até a instituição que era a Escola Livre de Sociologia Política, foi a instituição onde ela fez o seu mestrado, a atual FESP, Fundação Escola de Sociologia Política, eu fui até lá também. Eu fui até a FEFELESH, a Fundação, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Eu fui aqui na Fiocruz, na casa de Oswaldo Cruz. Fui no arquivo do Horácio Nogueira e fui no fundo do Donald Pearson, que fica no arquivo de Edgar Leonhoff, na Unicamp. Então, assim, eu tive Uau! que ir em vários lugares. Você viajou. Fiz algumas viagens para São Paulo, assim, no mínimo, fiz uma para Minas e umas 2 ou 3 para São Paulo para conseguir dar conta de conseguir pegar material de arquivo. E aí, qual a questão? E aí, conectando com o que você falou, a questão da invisibilização que ela acabou sofrendo com o tempo, eu acho que tem uma informação que é importante. É isso, ela sofreu uma invisibilização muito grande a ponto de que a pesquisadora, a principal pesquisa que existe, que existe sobre a Virginia Bicudo, que é da Jane Damasceno, que ela foi orientada pelo professor Kabengele Munanga, lá na pós de antropologia da USP. Ela diz que quando ela foi procurar uma versão original da dissertação da Virgínia, ela estava mofada no arquivo. Então, assim, isso é um fato que eu acho muito representativo do quanto de valorização ela não sofreu no caso, de desvalorização e visibilização, a ponto de a versão original da sua dissertação estar mofada em um arquivo que, em teoria, é o local onde a gente guarda documentos de forma segura. Então, assim, só para mostrar que, assim, ao longo do caminho, eu tive algumas dificuldades em conseguir procurar esses materiais, porque se a minha questão era, se o meu objetivo era justamente procurar reconstruir esse pensamento da Virgínia, para procurar suas potências, suas intersecções com a sociologia, com a psicanálise, quando eu procurava, eu tinha essa expectativa que eu tive algumas frustrações ao longo do caminho. Mas depois eu, enfim, acabei realinhando a pesquisa para trabalhar com o que eu tinha. Então, o que acontecia? Na FESP, todo aluno tinha um documento chamado prontuário. Prontuário é uma espécie de histórico, enfim, uma espécie de pasta onde era guardar todas as informações. Eu sei que no IFIX é algo parecido, em que cada aluno tem a sua pasta onde são colocados todos os documentos relativos àquele aluno, de processos que ele fez, algo parecido. Então, nessa pesquisa, né, nesse prontuário, poderia ter a ata de defesa dela, poderia ter os trabalhos que ela fez na graduação, porque ela também fez a graduação então, UESP, poderia ter material bruto de pesquisa. Esse material, quando eu fui procurar até lá, esse prontuário, tanto da graduação como da pós, tinha desaparecido, misteriosamente. Sumiu, não estava lá. Eles alegaram que a instituição passou muito tempo por um período difícil e nesse período eles não tinham controle sobre o que entrava e o que saía do arquivo. Então, nesse período, em algum momento, esse material sumiu. Assim, muito misteriosamente. Então, por exemplo, tem também essa questão de uma dificuldade, por exemplo, por que eu fui até o fundo do Donald Pearson lá na Unicamp? Porque eu tinha esperança de encontrar troca de correspondência entre ele e a Virgínia. Eu não encontrei. Isso para mim também é curioso, considerando que eles tiveram essa relação de um orientar o outro, que eles não trocassem cartas. Então, por onde quer que eu fosse na minha expectativa original, eu acabava lidando com alguma dimensão com a falta. Ficava parecendo que sempre faltava alguma coisa. Então, por exemplo, tem um livro da atual FESP sobre os anos de formação da ELSP. Uma espécie de pesquisa deles para internos. Eles fizeram essa pesquisa olhando a própria trajetória da instituição. E é dito que vários pesquisadores fizeram entrevistas para essa pesquisa, inclusive Virginia Bicuda. E aí também essa entrevista não está no livro. Aí quando eu entro em contato com a instituição, eles não têm entrevista guardada no arquivo. Então, foi uma entrevista que foi feita e se perdeu. Então, sempre eu vou chegando num ponto em que tem menos do que deveria ter. Então, assim, isso dá, em algum grau, a invisibilização que ela acabou sofrendo ao longo do tempo. Se a gente pensar, ela defende a sua dissertação em 1945. Ela é publicada em livro em 2010. Assim, se passaram mais de 60 anos entre a defesa dela e até o momento que ela conseguisse, até o momento que houve uma republicação em livro para que essa obra pudesse ser mais conhecida. Então, assim, uma questão, assim, eu acho grave sobre a trajetória da Virgínia nas ciências sociais, que ela acabou sofrendo por conta, se a gente apesar de um racismo epistêmico, acabou sofrendo com essa visibilização ao longo do tempo.
porque é uma pesquisadora que tem achados relevantes, que tem uma pesquisa interessante, que tem uma pesquisa com muito potencial, mas que no meio do caminho acabou sumindo simplesmente, assim, acabou sendo sumida, sendo desaparecida no meio desse cânone. Então, quando muitas vezes você pegar pesquisas mais antigas que falam sobre aquele período dos anos 40, ela não é citada. Porque se ela acabou sumindo ao longo do tempo, ninguém cita, tipo, não, teve uma pesquisadora que teve esses achados sobre questão racial naquele momento. Não existe. Agora, pensando desde 2010, com a republicação da tese da dissertação dela em livro, com a tese da Janaína Damasceno, que teve um papel muito importante, e também por uma militância negra também no espaço da academia, ela acaba sendo trazida à tona. Também muito como sintoma do nosso tempo, porque nesse momento em que é entrada de muitos cotistas, muitas pessoas negras na graduação, a gente acaba tentando procurar intelectuais com quem a gente se identifica, intelectuais negros. E aí Virgínia, o ressurgimento da Virgínia, com a sua importância, acaba vindo nesse momento. E aí fecha esse parênteses sobre essa questão da pesquisa de arquivo, sobre a questão da falta. Então eu tive que reconstruir, assim, refazer minha pesquisa pensando o que a princípio seria uma falta. Então eu pensei na reconstrução da seguinte forma: já que não tinha um material bruto de pesquisa da Virgínia, então eu tive que, assim, obviamente, junto ao meu orientador, inclusive um detalhe importante, eu acabei não falando, eu sou orientado pelo Antônio Brasil e sou co-orientado pela professora Alejandra Roselvix, que é vinculado ao CPDOC da FGV. Então tem essa dupla orientação. Junto a eles, procurando como fazer essa construção, já que eu não tinha esse material bruto de pesquisa. Então eu pensei, tentando pensar essa construção em vários níveis. Um primeiro nível mais geral, do contexto intelectual mais amplo que ela tinha aqui no Brasil, estou tentando pensar o tipo de conteúdo que ela tinha acesso na FESP, na então Escola de Sociologia e Política, pensando esse conteúdo que o orientador dela trazia dos Estados Unidos, que ele acabou se tornando Donald Pearson, acaba se tornando uma referência sobre o estudo de relações raciais com a sua tese, com a sua pesquisa sobre Salvador. Então, e tentar pensar em vários níveis. Então, primeiro um nível mais geral, mais amplo, de tentar pensar como é esse ambiente intelectual de forma mais ampla, mais alargada, com esse repertório que vem nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, tentar pensar no segundo momento, que é o que eu estou tentando fazer no segundo capítulo, tentar pensar o que efetivamente ela aciona na sua dissertação. Então eu tento pensar os autores que ela tem contato. Então Robert Park, que foi orientador de Pearson nos Estados Unidos, o próprio Donald Pearson, o próprio Gilberto Freire, que naquele momento dos anos 40 já tinha uma relevância muito grande, enfim, já estava se tornando um autor paradigmático nessa questão das relações racistas no Brasil. A gente Duval Marcondes, que foi essa figura que trouxe ela para a psicanálise, foi essa figura, assim, uma espécie de mentor para ela. Vários autores, tentando pensar nesse segundo ponto, o contexto mais próximo, um fechamento desse contexto, tentando pensar em níveis. Um nível mais geral, um nível mais amplo, e no terceiro capítulo, a minha intenção é entrar na dissertação em si e analisar as potências dela. E aí o meu objetivo é justamente esse, tentar pensar essa reconstrução intelectual. A princípio, um planejamento era usar o material bruto de pesquisa dela, que seria o sentido mais tradicional. Só que aí, como esse material de bruto eu não tenho acesso a ele, então eu tive que buscar outras formas para tentar construir esse universo mental dela, esse contexto intelectual, de forma, talvez, em um certo ponto, conjectural também. E quais foram os seus achados sobre o pensamento da Virgínia em relação às relações raciais do Brasil? O que você pode sumarizar para a gente em relação ao pensamento dela nesse aspecto? Sim. Então, vamos lá. A Virgínia, ela é uma autora que, quando você vai ler a pesquisa dela, você percebe que a pesquisa, a tese do orientador dela, do Donald Pearson, que ele acabou chamando de Negros em Brasil, que foi traduzido como brancos e pretos na Bahia, tem um papel muito importante. Assim, de forma muito resumida, ele não considera que exista um preconceito racial em si no Brasil. Ele considera que os preconceitos raciais que existem, na verdade, não seriam por a questão racial em si. Seria por uma questão de classe. Então ele coloca aqui, se a pessoa for negra e tiver atributos meritórios, tiver atributos pessoais, como inteligência, como esperteza, como alguns atributos pessoais, ele coloca muito no nível pessoal, ele consegue ascender socialmente. Então, se ele consegue ascender socialmente, caso ele tenha essas características, essas habilidades, esses atributos, então não pode existir preconceito racial em si no Brasil.
E aí também isso é muito importante pensar que ele está fazendo sua pesquisa sobre a Bahia, sobre a cidade de Salvador, só que ele tem um contraponto muito forte com os Estados Unidos. Porque você tem a situação dos Estados Unidos de uma segregação a nível legal, um impedimento sistemático, quase um impedimento, assim, um fechamento entre dois grupos diferentes, entre brancos e negros. Então ele tem muito isso em mente quando ele vai fazer a sua pesquisa no Brasil. E se ele encontra que aqui não é exatamente como lá, então aqui não pode ter racismo. Então, assim, ele pontua muito que podem até existir tensionamentos, mas que tensionamentos nunca são por questão racial em si. É por uma questão de classe. Ele pontua isso ao longo do trabalho de modo muito forte. E a Virgínia, a gente percebe que isso está muito digamos assim, essa sombra do trabalho do orientador dela está muito forte. Então, assim, se você pensar, faz sentido que ela faça essa subdivisão de tanto negro, pretos e mulatos em classe, porque ela pode analisar como tanto negros como mulatos fazem essa ascensão social. E aí, quando a gente vai vendo a pesquisa da Virgínia, a gente vai percebendo que, na verdade, ela coloca que não é tão simples assim. Ainda, assim, e tem um aspecto interessante que a Virgínia, muitas vezes, ela fala de forma meio cifrada. Por mais que, ao fim e ao cabo da pesquisa, ela não fale de forma ampla, aberta, assim, vocalize que ela está indo no caminho contrário do orientador dela, de apontar que existe um preconceito, não apenas de classe, mas relativo à cor, porque ele identifica que as pessoas negras, quando ascendem socialmente, elas acabam se isolando, porque ela não consegue se integrar naqueles espaços das classes intermediárias. Então elas acabam se isolando tanto do negro, que normalmente acaba ficando numa classe mais baixa, porque não quer se parecer com eles, e acaba também se isolando do branco, porque não consegue se integrar. Então o preto acaba se isolando e o que ela chama de mulato, que são os mestiços, em alguma medida até conseguem se integrar, mas à custa de feridas psicológicas. Então ela coloca uma hipersensibilidade ligada à cor, ela coloca um complexo de inferioridade. Então, assim, ela aponta, ainda que ela não vocalize frontalmente contra o seu orientador, de alguma forma isso está lá. Essa questão, essa rachadura que ela coloca nesse entendimento que havia de que não havia um preconceito calcado apenas na raça aqui no Brasil, ela coloca essa rachadura lá. Ela tensiona isso. Ainda que ela não faça de forma aberta. Ainda que ela não faça de forma muito, muito ampla e aberta. Que ela não fale diretamente contra o que o seu orientador está falando. Se a gente pensar que se trata da década de 40, seria até injusto e anacrônico que nós cobrássemos isso dela. Mas, de alguma forma, isso está lá. Essa rachadura já está colocada. Então, ela coloca... Perdão. Não, pode falar. Não, até porque os debates sociológicos daquela época não tinham ainda uma discussão, uma análise com esse viés racial, né? Era um viés de classe. Né? E se a gente for pegar hoje ainda a dissertação da Virgínia, a gente ainda vai achar um desfalque considerando a dimensão de gênero, né? Porque os sujeitos que ela analisou na dissertação tinham ainda diferença de gênero entre os pretos e as pretas, né? Acabou que as classes inferiores, como ela chamava, eram ocupadas por mulheres pretas e as classes intermediárias eram majoritariamente ocupadas por homens pretos, né? Na divisão entre pretos e mulatos mulatos e mestiços, né? Sim, e tem a questão também de que eu acho que um dos grandes diferenciais da pesquisa da Virgínia, grandes contribuições dela para a gente pensar a potência da pesquisa dela, não dá para fugir da intersecção que ela faz entre a sociologia e a psicanálise. Porque ao mesmo tempo que ela estava estudando, ela estava fazendo sua dissertação, ela já estava envolvida com a psicanálise. Inclusive, ela já era professora auxiliar na própria instituição, na própria ELSP, como professora auxiliar de psicanálise, junto com o Duval Marcondes, como professor, que seria o professor titular. Então, é muito menos um etapismo de tipo, hoje eu faço sociologia, amanhã eu faço psicanálise, do que muito mais um caminho que estava misturado, entremeado, que com o tempo ela acabou deixando a sociologia de lado e fazendo uma parte da sua carreira na psicanálise. E aí, quando a gente pensa na psicanálise, a questão da subjetividade, a importância que ela dá para a experiência, não dá para desassociar isso da potência que ela tem na sua pesquisa. Porque eu não tenho como pensar que o fato dela estar tanto que ela usar a pesquisa, que ela usar a entrevista como metodologia, e não apenas isso, o espaço que ela dá para as entrevistas, o tanto de relatos
assim, que hoje, quando a gente lê, são brutais, são crus, sobre racismo, não tem como pensar que isso não venha da própria capacidade de entender essa subjetividade, de procurar as feridas do racismo, do preconceito nessa subjetividade. Algo que alguém de sociologia mais estrito senso, alguém que tivesse mais dentro da caixinha da sociologia como Pearson, de alguma forma, talvez não conseguisse fazer, mas ela consegue. Ela consegue pegar esse conhecimento da psicanálise mais voltado para o sujeito, mais voltado para a experiência e para a subjetividade. Isso com certeza acaba contribuindo com que ela consiga tirar muito mais daquilo que está por dentro, entre aspas, por dentro das pessoas, dos seus sofrimentos, talvez algo que em uma situação normal eles não colocassem em público, mas para eles ela acaba colocando. Então eu não tenho como desassociar essa ênfase que ela consegue tirar da experiência da subjetividade dessas pessoas negras e de tudo, assim, os sofrimentos que ela acabam passando por conta do preconceito. Eu não tenho como desassociar, não tenho como separar isso da formação também que ela tem na psicanálise. Uhum. Olha, o Rodrigo fez uma pergunta aqui interessante. A Virgínia também trabalhou sobre desigualdades entre brancos e negros na escola. Esse foi, inclusive, o trabalho que ela fez para o ciclo, né, do Projeto Unesco. Ele pergunta, você teve acesso a esse debate? Como ela se apresenta nessa obra? Tá na dissertação. Na obra Então, da Virgínia. Porque ficou um pouco confuso. Bem, então, na verdade, um dos aspectos mais importantes acaba sendo essa questão das experiências que eles acabavam tendo da infância. Vários deles perpassam por isso. E aí também tem um outro aspecto, a Virgínia, além da psicanálise, ela também trabalhou como visitadora psiquiátrica, que era uma profissão que tinha naquele momento, lá para os anos 20, anos 30, em que ela trabalhava muito, ela trabalhou num local chamado de Seção de Higiene Mental em São Paulo, em que ela tinha o papel de visitar as famílias que tinham o que hoje a gente chama de algum tipo de vulnerabilidade e tentar entender o ambiente daquela criança. Como que o ambiente afetivo daquela criança, tanto na escola como na casa, como no seu ambiente familiar, como é que isso influenciava as suas características na escola. Então, esse momento dela também, de alguma forma, ter passado por esse ambiente educacional, porque ela também se formou como normalista. Ela acaba não ficando muito tempo nessa profissão, mas ela também se forma como normalista, professora do que a gente chama de normal superior hoje. Ela trabalha na seção de higiene mental como visitadora psiquiátrica, então ter esse papel de chegar até as crianças e tentar extrair aquilo do ambiente familiar. Então ela trabalhava com entrevistas com os pais da criança, trabalhava com entrevistas com a própria criança, e às vezes tentar entender aquele ambiente. E aí quando a gente vê, isso também acaba entrando na entrevista, porque com certeza, eu tenho fortes, não faço certeza ainda que a pesquisa não está terminada, mas eu tenho forte desconfiança além da psicanálise, o fato dela ter trabalhado como visitadora psiquiátrica e trabalhar majoritariamente com entrevistas, e essas entrevistas em que ela tinha essa função de deixar a criança e o entrevistar, e não só a criança, como os pais, como quem quer que ela entrevistasse, de alguma forma confortável para poder tirar essas informações que ela precisava, tirar aquilo que talvez estivesse embaixo de uma certa resistência. E aí, quando a gente vê, ela consegue totalmente a eventual resistência que as pessoas entrevistadas tivessem, porque os relatos que aparecem são relatos que não foram tirados de forma muito simples. São coisas muito brutais. Eles falam sobre a sua infância, falam sobre experiências de dor, de perda, de exclusões. Então, certamente, essa experiência dela como visitadora psiquiátrica também teve esse papel dela conseguir esses conhecimentos para conseguir extrair tudo isso, todos esses sentimentos, todas essas informações dos seus entrevistados na dissertação. Uhum. O Marcel, na dissertação, ela chama muita atenção sobre os critérios de ascensão, né, social dessas pessoas. O que você observou em relação aos critérios e diferença entre os pretos e os mulatos e os mestiços, né, na dissertação apontada por ela? Então, primeiro também pensar que naquele momento o critério de classe que ela usa é um critério que está para além da renda. Ela usa alguns critérios de renda, de profissão, então também isso é importante para a gente matizar, porque normalmente quando a gente ouve classe, a gente normalmente é uma questão de já automaticamente dinheiro, tipo, quanto dinheiro você tem.
Então, não exatamente, ela coloca também na profissão e também na renda que as pessoas tinham à sua época. E aí ela percebe esses critérios, muito também. Ela acaba percebendo também muito essa questão da ascensão, de como eles conseguem subir muitas vezes por essa questão do diploma, do emprego. Existe também sempre essa questão da expectativa de, acaba aparecendo também mais em relação às mulheres que acabam sendo entrevistadas, de um desejo de ascender também pela via do matrimônio. Então também essa questão do matrimônio aparece como uma questão de ascensão social. E aí acontece essa questão de que quando essas pessoas conseguem chegar, os resultados que elas chegam não são exatamente iguais. Foi como eu falei. Os pretos acabavam sendo excluídos, porque eles se excluíam do convívio com outras pessoas negras, porque não queriam se parecer com eles, e ao mesmo tempo que se excluíam dos brancos, eram excluídos pelos brancos porque não conseguiam se integrar naquele espaço. Então era o duplo isolamento. E aquelas pessoas negras e as pessoas mestiças, mulatas, que era o termo que a Virginia utilizava, conseguiam ascender, acabavam tendo essa situação de uma hipersensibilidade, certas feridas psicológicas. Então, assim, eles talvez até conseguissem se integrar, mas não à custa de feridas na sua subjetividade, feridas na sua personalidade. Ela até fala de marcas de personalidade. Então, eles conseguem ascender, mas acabam tendo desfechos diferentes. E muito também da forma como cada um desses 4 subgrupos lida na sua classe, é a questão também, uma das grandes questões que aparece no trabalho da Virginia é o que a gente chama de auto-ódio. Então, os negros, os pretos têm ressentimento dos mestiços, os mestiços não querem se parecer com os negros, os que ascendem não querem se parecer com os que estão lá embaixo para não serem confundidos e assim serem jogados de lado. E os que estão por baixo têm ressentimento dos que ascendem, então acaba sendo um auto-ódio generalizado. Assim, isso aparece muito fortemente em todas as falas de todos os grupos. Então isso também acaba aparecendo também na questão da ascensão. Porque a ascensão é uma forma de, eu consegui ascender, então eu não quero me juntar com aqueles que estão embaixo, porque eu não quero ser associado a alguém vadio, alguém que bebe, alguém que é dado ao alcoolismo, alguém que é dado à boa vida. Então, tem essa questão também de um afastamento. Existem múltiplos afastamentos. Existem esses múltiplos não gostar de si causados pelo racismo. Então, os mestiços se afastam dos negros, negros dos mestiços, os que enriquecem se afastam dos que não conseguem ascender, e acaba tendo esse auto-ódio generalizado. Isso não, e acaba, né, Marcel, esse auto-ódio sendo um motivador para o matrimônio como estratégia de ascensão ou manutenção do status social, né? Porque pelo que eu li da dissertação da Virginia, é mais perceptível. Ela notou que os homens pretos utilizavam o cônjuge branco, o casamento com o cônjuge branco, como uma estratégia de manutenção do status social ou uma estratégia de ascensão. Isso aí é uma hipótese que ela colocou, uma conclusão de pesquisa, que até foi confirmada alguns anos mais tarde pelo Tales de Azevedo em Elites de Cor, né, quando ele fez esse trabalho para o Projeto Unesco. E aí, o legal da Virginia é que ela aponta isso entre os homens, mas entre as mulheres já aparece uma ideia do casamento entre pares raciais, né? Que elas já não querem se distanciar do cônjuge com medo de uma discriminação dentro do matrimônio. Isso me chamou muita atenção. Sim, tá até assim, eu lembro especificamente de uma entrevistada que fala, tipo, eu não quero casar com branco para não ser xingada de negra. Assim, mais ou menos essas palavras que ela coloca. Então existe esse tensionamento também essa questão do comportamento em relação ao matrimônio não é uma coisa não é uma coisa que é simples, assim, todo mundo pensa igual. Mas essa questão do matrimônio, essa questão, inclusive, de um auto-ódio, essa questão na dimensão afetiva, do negro não gostar de si pela sua aparência, do negro se achar vagabundo, do negro se achar que a raça deveria ser branqueada por meio dos casamentos, das relações com pessoas brancas. Então, isso tá tudo, se mostra de forma muito crua e muito, assim, pulsante na dissertação. Assim, dá pra tirar muita coisa. Só essa questão da infância, isso é muita coisa, assim, porque na época não
não era exatamente comum que se explorasse a questão de um racismo, de uma afetação por racismo na infância. E ela traz isso. Também por sua questão de experiência anterior de trabalho com cuidado, com crianças, dessa dimensão de cuidado com a criança nessa experiência anterior de trabalho que ela tinha, ela acaba, de alguma forma, trazendo isso também para a dissertação. Uhum. Não, e é bom, eu gosto quando você sinaliza, faz questão de demarcar o tempo da pesquisa, né? Porque assim, parece hoje, para quem não está atualizado ou acostumado com o trabalho, familiarizado com o trabalho da Virginia, parece que a gente está marchando num tema que a gente já tem um consenso, né, nisso. Mas é importante, eu gosto quando você insiste em marcar a linha temporal, que ela fez esse trabalho na década de 40. Ela não fez agora nos anos 2000, quando a gente já estabeleceu que existe na desigualdade social uma marca de raça, né? Ela fez quando lá atrás, né? Então ela é uma percussora, ela é uma protagonista e uma pioneira, né? Então isso eu gosto bastante quando você faz essa demarcação. O Marcel, a gente já está quase acabando, o tempo passou voando. Nossa, como assim? Tá quase. Então eu queria fazer assim, né, para a gente já ir encerrando. Uma pergunta que eu faço para todo mundo, né? Qual é a contribuição da sua pesquisa para a área de ciências sociais e para a sociedade em geral? Bem, pensando no âmbito da sociologia, é um pouco trazer um entendimento mais complexo sobre aquele período da intelectualidade no que hoje a gente entende como sociologia. Então, assim, é trazer que não era uma coisa simples assim, tipo, todo mundo pensava que não existe racismo no Brasil, é um problema de classe. Era mais complexo, complexificar esse entendimento. Então, Virginia é uma pessoa que, por mais que talvez ela falasse de forma um pouco cifrada, ela já colocava uma rachadura nessa questão. Quando ela traz essas entrevistas, quando ela traz esses relatos tão crus, assim, tão muitas vezes brutais, sobre essas experiências de sofrimento quanto do racismo, ela começa a colocar uma rachadura nesse entendimento hegemônico que havia naquele cânone que se formava das ciências sociais no Brasil, naquela época de que, não, isso aí, seja no racismo, é uma importação de um problema americano, isso não existe aqui. Virginia já demarca, Virginia já põe uma rachadura nisso. Repito, ainda que ela não vocalizasse contra o seu orientador diretamente, ela já coloca uma rachadura ali dizendo, olha, não é tão simples assim. Olha, do que eu encontrei aqui, tem alguma coisa estranha. Isso aqui, existe algo, existe existe um preconceito que não se reduz à classe. Ela já coloca isso. Essa rachadura já é colocada. E aí, e é isso. Trazer jus Até porque acho que... essa rachadura, né, Marcel, é muito ousada, porque ela era a única mulher na turma. E ela tinha companheiros como Horaci Nogueira, colegas como Horaci Nogueira, né? Que também foi orientada pelo Donald Pearson. Entendeu? Então, assim, ela tem uma dupla coragem, porque ela não é só a única negra, mas ela era a única mulher naquela turma. E às vezes assim, os relatos que ela colhe dos entrevistados fica confuso com os próprios relatos de si. Entendeu? Então, a gente vê um pouco da trajetória dela nos relatos que ela tem ela faz dos entrevistados, né? Sim, com certeza. Tanto que no início, assim, bem rápido, no início da pesquisa ela coloca que tentou formas de não gerar uma confusão entre ela e o ser entrevistado, assim, técnicas que ela traz, o que a gente chama de report, que é essa questão do fenômeno da transferência, que é um termo próprio da psicanálise. Então, certamente existe uma confusão ali entre o objeto, ela não é diferente do objeto que ela está pesquisando, ela e o objeto se identificam, porque Virginia era um intelectual negro. Assim, ela era uma figura que foi contra todas as estatísticas do seu tempo. Ela teve origem pobre, conseguiu ascender socialmente e ela conseguiu chegar nesse lugar. E aí, também minha pesquisa para fazer jus à memória da Virginia nas ciências sociais, a mostrar que ela era uma intelectual negra, ela tem uma contribuição importante para o estudo de relações raciais no Brasil, ela merece o seu lugar no cânone das ciências sociais, nos estudos sobre relações raciais, que ela tem essa importância. É ajudar a fazer jus a memória da Virginia, algo que a Janaína Damasceno já fez antes, com a sua pesquisa, que ela defende em 2013, a sua pesquisa de doutorado, é algo que eu quero também ajudar nisso, a ajudar a trazer
a Virgínia cada vez mais como um protagonista, como uma intelectual negra importante que merece ser estudada. Não apenas porque ela é intelectual negra, mas porque ela é uma intelectual negra que é importante, que traz contribuições importantes para a sua área de estudo. E também, assim, de forma mais geral para a sociedade, assim, infelizmente, um dos muitos tentáculos do racismo é a questão da invisibilização da intelectualidade. Os corpos negros são esvaziados de agência intelectual, então nós somos colocados... A nossa capacidade intelectual é sempre questionada ao longo, assim, desde muito tempo. Desde a época da Virgínia e desde antes. Então, trazer a Virgínia como intelectual importante, que traz suas contribuições, que merece o seu lugar no cânone, também é mostrar que nós, pessoas negras, somos intelectuais, podemos produzir, intelectuais não apenas na academia, mas também na academia, porque a intelectualidade não se reduz ao ambiente acadêmico. Mas mostrar que nós não chegamos agora com as cotas. De alguma forma, nós sempre tentamos chegar nesses ambientes elitizados, muitas vezes de brancos e masculinos, ainda que pelas franjas, ainda que pelas bordas. Tentando entrar. E que nós sempre tentamos, desde sempre nós estamos sempre trazendo algo novo para o debate, nós sempre estamos colocando a nossa voz. E muitas vezes esse racismo epistemológico silenciou a nossa voz ao longo do tempo, e eu acho que a minha pesquisa pode ajudar também a mostrar que nós somos intelectuais, nós podemos produzir conhecimento e que nós não somos apenas, também podemos ser focos pensantes, também podemos trazer essas contribuições. Nós temos tanta capacidade quanto o branco para fazer isso. Não, e o bacana das pesquisas agora, né, como a sua, que estão surgindo, levantando o trabalho da Virgínia Leone Bicuda, que está respingando nos trabalhos de graduação. Hoje a gente vê coletivos de estudantes negros nomeando Virgínia Leone Bicudo como o coletivo dos estudantes da psicologia. Até pouco tempo atrás isso não existia. A própria Virgínia, ela foi só reconhecida como psicanalista pela Revista Brasileira de Psicanálise em 2004 ou 2003, se não me engano. Então, o reconhecimento, eu acho que está vindo justamente de trabalhos como o seu, que está colocando pioneirismo e destacando que a gente já pesquisava, eu estou incluindo como mulheres negras, população negra, a gente já estava pesquisando muito antes da ascensão, da implantação de políticas de ações afirmativas. Com as ações afirmativas, a gente está democratizando o acesso. A gente já tentava fazer antes. Isso que é importante também sinalizar. Sim, eu fico muito feliz pela nossa conversa. Agradeço, Patrícia, pelo espaço que você me deu aqui. Fico muito feliz. A ideia veio do Antônio, mas aí, enfim, uma vez que você veio até mim, eu não pude deixar de aceitar. Queria agradecer a você. Queria agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente. E, assim, espero em pouco tempo estar terminando, fazendo minha defesa e podendo, enfim, deixar essa pesquisa aberta aí para todo mundo, essa dissertação aberta para todo mundo que quiser saber mais sobre a Virgínia Bicudo, poder saber mais sobre a intelectualidade negra naquele período de tempo. Queria agradecer. Muito obrigado. Muito obrigada a você, Marcel, por aceitar o convite, esse desafio. Agradeço também a participação de todas. Estou vendo que você trouxe um timaço para cá. Nunca vi uma live com tanta gente, com tanto elogio. E muito, muito feliz com essa participação sua aqui. E eu quero lembrar para todo mundo do IFIX, é o seguinte, quem quiser participar, pós-graduandos do programa de Lógica e Metafísica, Filosofia e Sociologia e Antropologia, é só mandar uma mensagem que a gente faz um agendamento. As lives acontecem todas as terças e quintas, às 18 horas, aqui no Acontece no IFIX. Então, gente, olha, muito obrigada novamente, um abraço, fiquem com Deus, se cuidem bastante nesse período de pandemia e vamos ter fé que tudo vai passar. E vai ser ótimo para todos nós, nosso retorno. Saudade de todo mundo, gente. Beijão. Um beijo, muito obrigado.